Vamos falar sobre celular e relacionamento, né? WhatsApp, aplicativos, o grande vilão hoje dos relacionamentos, claro, não é o celular ou o aplicativo em si que é o vilão, mas o que as pessoas fazem, o que elas permitem que eles se tornem. Então, quantos e-mails nós recebemos aqui? É difícil você até encontrar um e-mail onde a esposa não está reclamando do marido, a namorada reclamando do namorado, conversas com outras pessoas, não dá a senha do celular, etc. Enfim, o celular está se tornando quase que a terceira pessoa de todo relacionamento. É verdade. Na verdade, eu vejo até que é a terceira pessoa no relacionamento. Porque não só os casais estão tendo problemas com o celular, mas os filhos também. Nós temos trabalhado com jovens, com crianças, e uma das reclamações delas é justamente porque a mãe está sempre no celular, o pai está sempre no celular, não tem tempo de conversar. Então, quer dizer, se os filhos estão reclamando, né? E eles acabam entrando nesse ritmo também, obviamente, né? Você entra numa casa hoje, num lar, e você vai ver, tá todo mundo com o celular, um iPad na mão. Então as pessoas não sentam mais para almoçar juntas, para jantar juntas, porque existe essa outra pessoa que não é família, que não é visita, que não é nem estranho. É uma coisa que se faz de pessoa, porque as pessoas estão tendo relacionamento com o celular. Exato. E hoje, então, a tecnologia que veio para ajudar, e é muito útil, é claro, se não usada com moderação, com regras, então ela passa a se tornar um problema na vida, seja do casal ou até da criança. Você que tem filhos, você tem que tomar muito cuidado, porque o filho, a criança, já nasce neste mundo. Tudo que ela está observando, ela absorve para si. Então, se a criança cresce vendo os pais com a tela em frente ao rosto, o rosto enfiado no celular ou em alguma tela o tempo todo, você está condicionando esta criança para este comportamento que ela vai achar absolutamente normal. Anormal para ela vai ser não fazer isso, porque é o que ela está vendo, e onde ela andar, ela vai ver isso. As outras crianças fazem isso, os pais fazem isso, etc. E uma outra coisa que acontece, Renato, é que as pessoas acabam tirando atenção disso, né? Então elas suprem a necessidade delas de atenção, de carinho, de elogios, né? A pessoa precisa de elogio de vez em quando, ela precisa de atenção. E ela supre isso através do celular. Então, se o marido deu atenção ou não, se o pai deu atenção ou não, ela vai ter atenção ali nas redes sociais. E às vezes atenção errada, né? Hoje não é mais algo raro você ver crianças e jovens, adolescentes, trocando nudes. Já não é mais coisa de adulto. Você vê isso acontecendo entre crianças, entre adolescentes. Então, quer dizer, por que uma pessoa vai fazer um negócio desse? Ela está querendo atenção. E ela está pegando atenção da onde? Do celular. Sabe? Se em casa ela não tem, então ela vai pegar de algum lugar. E o que está com ela sempre ali? É um celular que dá a ela esse mundo virtual de pessoas que estarão sempre ali dispostas a ver o que ela posta, a conversar com ela e tudo mais. Então existe um perigo muito grande por causa essa nova cultura, essa sociedade em que vivemos, que é tão dependente do celular. Nós que temos um pouquinho mais de idade, vamos dizer, você que tem de 30 para cima, né? Você sabe viver sem celular, você consegue ficar sem ir nas redes sociais, porque você não precisou disso no seu desenvolvimento, você não precisou disso. Mas hoje, Renato, as pessoas estão nascendo, as crianças estão nascendo nesse mundo que você tem que ter uma rede social, você tem que estar ali, você tem que estar seguindo pessoas, as pessoas têm que estar seguindo você. E isso é uma concorrência um tanto ingrata, injusta, porque como que o pai, a mãe, por exemplo, a vida em família, não dá para competir. Por mais que você dê atenção ao seu filho, ou ao seu marido, à sua esposa, não dá para competir com o que você encontra na internet.
né? Não dá para competir. Você pega o seu celular e você pode fazer praticamente qualquer coisa aqui, assistir qualquer coisa, ler você qualquer coisa. Você quer ver uma coisa engraçada, a pessoa que está ali do seu lado, ela não tem sempre algo engraçado para contar, Não né? há como competir com o celular. Vamos ser realistas sobre isso, ou mesmo até com a televisão. Não dá para competir. Então, apesar de ser importante você ter essa consciência, não, eu preciso ter atenção ou dar atenção para o meu cônjuge, é preciso, além disso, colocar certas regras. Por exemplo, os especialistas, os pedagogos, já falam hoje em proibir aparelhos de celular, tablets, até de televisão para crianças, para bebês e crianças até uma certa idade. Por exemplo, falam que um bebê nunca pode entrar em contato com um celular, com um tablet, até mais ou menos os 2 anos de idade. Mas hoje em dia o bebê já tem acesso a isso, né? Fica ali no colo do bebê um tablet e ele assistindo, enfim. Então eu sei que os pais não fazem por má intenção, simplesmente eles utilizam aquilo como uma forma de entreter a criança. E eu sei que há também muitas coisas até educativas, instrutivas nestes meios. Mas as consequências disso têm sido, na sua maior parte, negativas. Então, falando dos relacionamentos, mais especificamente, por exemplo, falando de regras. Então, é importante, se o casal percebe que eles vão a um restaurante e ali eles ficam os dois no celular, eles precisam de uma regra. Não, vamos colocar o celular na bolsa. Esse momento aqui é nosso. O almoço, o jantar, está atrapalhando, vocês não estão se conversando mais, mas conversam mais com quem está no celular do que com quem está ao seu lado. Vocês precisam de uma regra. A hora do almoço, o celular vai ficar na outra sala. Na hora de dormir, vocês estão sempre olhando o celular e não tem tempo um para o outro, não conversam mais um com o outro, então alguma regra vai ter de ser implementada. Regras, por exemplo, há lugares hoje, em locais de trabalho, que você não pode deixar o celular ligado. Você tem que desligar o celular. É uma regra do trabalho, é óbvio. Como que a empresa vai concorrer com o celular da pessoa? Então, é uma regra. Naquele período, o celular tem que estar desligado. Se não houver essa regra, então vai haver distração. Então, é importante para regular os instintos, os impulsos humanos, os nossos impulsos humanos, os nossos vícios, porque hoje, antigamente, quando se falava em vícios, se falava em substâncias. Nicotina, cocaína, maconha, não é álcool. Antigamente, vício era praticamente associado à substância. Hoje, vícios estão muito amplos. Estão muito mais associados a comportamentos das pessoas. Então, celular é um vício em muitos casos. O jogo, a rede social, a televisão, o Netflix acaba sendo um vício. Quer dizer, a pessoa faz uma ação repetitiva que acaba trazendo algum prejuízo para si ou para outras pessoas. Aquilo é um vício. Então, para vencer o vício tem que haver regras. E nós podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, vocês podem combinar entre si que quando vocês forem jantar, o celular fica fora da mesa, né? Vocês vão jantar juntos, o celular fica fora. Quando vocês forem dormir, quando vocês entrarem no quarto, então o celular fica onde tem que carregar e vocês têm aquele momento para vocês. São coisas simples, né? Exemplos simples, mas que fazem tanta diferença. Por exemplo, às vezes você, mulher, o seu marido chega em casa e ele está no celular. Aí você, então eu também vou pro celular. Só de você ir pro celular também, você está dando para ele razão para continuar no celular. Se você não estiver no celular, se você começar a conversar com ele, ele obviamente vai parar de ficar no celular e vai conversar com você. Então, não entre no jogo do seu cônjuge. O seu cônjuge está ali no celular, você não precisa estar no celular, você pode não estar, você pode conversar com ele, fazer perguntas que vai levá-lo a ter que deixar de olhar no celular e responder, sabe? Então, são coisinhas, são regrinhas pequenas que fazem muita diferença. Pode demorar um pouco, né? Você talvez vai fazer isso um dia e não vai funcionar, especialmente se ele ou ela já está viciado no celular. Mas, por exemplo, se eu vejo que a Cristiane colocou o celular de lado e ela está ali comigo, então eu me sinto incomodado, eu me sinto constrangido de ficar no celular e ignorar a minha esposa ao meu lado. Então, sem falar, ela já me deu o recado. É claro que eu já estou bem treinado a respeito disso. Mas, então a esposa tem que esperar
que o marido perceba isso, ou esperar que a esposa perceba. Em outro momento, não interrompendo às vezes o que ele está fazendo ou ela está fazendo no celular, mas em um outro momento, ter essa conversa. Olha, eu queria combinar que a gente, quando estivesse nesses momentos, se eu colocar ou se você colocar o seu celular para o lado, a gente vai respeitar esse tempo nosso, porque perceba como que a gente tem ficado ausente mesmo presente na vida do outro. E outra coisa, Renato, às vezes a pessoa tem medo de tomar essas decisões, né? Decidir essas regrinhas, porque elas pensam assim, mas e se eu tiver que realmente estar no celular? Eu tiver que falar com essa pessoa, né, o patrão, ou uma pessoa, um cliente. Então, muitas vezes ela acaba não querendo fazer regras por causa de exceções. Você tem que pensar assim, eu vou fazer a regra, mas vão haver exceções. E né? as exceções não podem voltar a se tornar regras. Exatamente. Você pode sim falar, não, essa hora eu vou ficar com você. Caso um cliente ligue aquela hora, você vai atender, sabe? Mas você não vai, não quero fazer regra, e aí você fica ali o tempo todo com o cliente, você fica ligando para os clientes, você fica, sabe, trabalhando, ou então vendo suas redes sociais. Isso é falta de consideração. Então, claro que o cônjuge sábio, né, a esposa sábia, sabe que tem horas que a pessoa ali, o marido, vai ter que parar de conversar com ela e atender o telefone, sabe? Claro que isso acontece, mas se ele só fica fazendo isso todo dia, então é como você falou, virou uma regra, não é mais uma exceção. E aí, quer dizer, acaba fazendo essas regras serem redundantes, né? A pessoa pensa assim, poxa, nem um pouquinho de tempo ela quer reservar para mim no dia dela. E talvez a gente não tenha visto ainda escrito, apesar do que eu acho que se a gente for buscar a gente vai achar, mas não tenhamos ainda visto publicamente algum caso de divórcio por causa do celular, mas eu tenho certeza que indiretamente a falta de atenção, a incompatibilidade de gênios, as brigas constantes, em muitos divórcios tem o celular como vilão. Então fique aí como aviso, como lembrete para os pais, para as esposas, os maridos, e para você ter um pouquinho de simancol, porque de repente é fácil você reclamar dos outros, mas de repente você precisa se vigiar com respeito a isso também.